Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta, né, com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2, módulo 1, Fundamentos Básicos. Estamos agora no roteiro número 7, aprofundando o estudo das ondas. Essa é a segunda parte. Na sequência, é a aula de número 78. Bom, nós estamos estudando, né, como é que o pensamento de Deus se desloca pelo espaço e vimos que o pensamento é matéria, né? E que esse pensamento divino, ele, através das ondas mentais, né, o negócio está passando sozinho aqui, deixa eu voltar. Através das ondas mentais, como é que esse pensamento de Deus se desloca, né? Então, é, o negócio está passando sozinho aqui. Vimos até aqui como o pensamento de Deus se desloca pelo plano espiritual através de ondas mentais. Vimos também Vimos também os tipos de ondas de acordo com a intensidade da vibração ou frequência. Vimos que no plano espiritual, quanto maior a vibração, menos materialização. Eu acho que eu deixei o negócio aqui automático, vou ter que ficar voltando, mas não tem problema. Então, veja, o pensamento de Deus, ele se desloca através de ondas mentais, não é? Nós vimos que essas ondas, não é, elas podem variar de ultra curtas, de curtas, de médias e de longas, não é? E tem também as ondas super ultra curtas, não é? Que elas estão acima das ondas curtas, tá? Então, no plano espiritual, essas ondas, quanto maior for a vibração, ou seja, quanto maior a frequência dessas ondas, mais rápida elas são, tá? Que negócio chato isso aqui. Mais rápido elas são, tá certo? Já no plano físico, quanto maior a vibração dos átomos materiais, é... deixa eu deixar ele aqui dessa forma aqui. Pronto, eu acho que dá para vocês acompanharem também, tá? Então, no plano espiritual, quanto mais rápida for essa vibração, maior, menos o grau de materialização. Ou seja, partindo de Deus até chegar na matéria física, na matéria que a gente conhece, essas vibrações são intensas. Então, quanto maior for essa vibração, menos condensado ele é. Quando o pensamento de Deus vai chegando próximo ao campo da matéria, né, ou seja, ele não se transformou em matéria ainda, mas quando ele está na fronteira, digamos assim, entre a substância que está no plano espiritual e a própria matéria condensada, ele vai diminuindo, não é, essa frequência vibratória. Então, porque ele diminui essa frequência vibratória, é que surge a matéria, não é, através do gás hidrogênio, não é, que nós conhecemos que digamos assim, é o ponto de partida da matéria física, tá certo? A gente sabe que a matéria começa com o átomo de hidrogênio, né? Esse átomo se junta com outro e forma o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é o ponto de partida do elemento material. Então, nesse ponto aí, que surgiu o hidrogênio, as vibrações do pensamento de Deus já estão bem mais lentas, tá certo? Então, elas lentas, materialização. Menos lentas, elas estão mais quintessenciadas, tá? Então, próxima de Deus, essas ondas estão vibrando numa frequência numa amplitude de ondas super ultra curtas, não é? Então, elas estão acima das ondas curtas. Então, essas ondas super ultra curtas, elas estão bem próximas digamos assim, da mente, não é, de Deus, tá? Isso é para a gente fazer essa analogia para a gente entender. À medida que ele vai se deslocando, o pensamento, ele vai diminuindo a frequência, aí ele cai para ondas ultra curtas, depois ele cai para ondas curtas, depois ele cai para ondas médias e depois ele cai para ondas longas. Quando ele cai para ondas longas, há o processo de início da matéria com o aparecimento do gás hidrogênio, tá certo? Isso aí ficou bem claro, tá? No plano físico, ou seja, no momento em que a matéria começa a surgir, que no universo físico que a gente conhece, aí esse processo de vibração ele é o inverso. Já no plano físico, quanto maior a vibração dos átomos materiais, maior a condensação da massa que a matéria contém. Então, quando ele entra no plano físico, quando ele começa a surgir como gás hidrogênio, ele já vai aumentando o padrão vibratório. Veja que é inversamente proporcional ao plano espiritual, tá certo? No plano espiritual, ele diminuiu o padrão vibratório,
Quando ele entra no campo da matéria, ele começa a acelerar de novo, tá? E para poder se formar a matéria bruta, condensada, que a gente conhece, que a gente toca nela, tá? É preciso que essa vibração esteja muito alta. Então, no plano físico, é o inverso da, do plano espiritual, tá certo? Vocês, desculpem aí eu estar deixando assim os slides, né? Mas acredito que dê para vocês assistirem, porque eu acho que as animações lá ficou no automático, eu realmente esqueci de tirar, tá certo? Mas não tem problema, vamos lá. No plano espiritual, a vibração ou frequência do pensamento de Deus gera ondas de altíssimas velocidades, né? Então, é aquilo que eu falei. Partindo da mente divina, elas seguem na sequência ondas super ultra curtas, ondas curtas, médias e ondas longas, tá? Quando chega em ondas longas, ele começa a se transformar em matéria. Nas ondas longas, há o processo de maior condensação da substância universal, cujo resultado é o nascimento da matéria, tá? Então, isso aí acredito que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Então, quanto mais próximo da mente de Deus, a vibração é maior. Quanto mais distante, a vibração é menor. Então, as ondas super ultracurtas estão bem próximas do pensamento de Deus, né, que é conhecido como fluido universal. A gente vai falar dele de uma forma mais específica quando a gente entrar nesse assunto de fluidos, tá certo? E quando ela se torna longa, quando essa vibração, né, se torna longa, essas ondas estão dentro da classificação de ondas longas, começa a surgir o gás hidrogênio e aí inicia o surgimento da matéria. Então, veja, de Deus, não é? Partindo pelo plano espiritual, até chegar nas ondas longas, tudo que está acontecendo aqui, antes de chegar nas ondas longas, é o plano espiritual. As ondas longas são, digamos assim, a fronteira entre o plano espiritual e o plano físico, não é? Essas ondas longas, só lembrando, são as ondas das vibrações do pensamento de Deus, tá certo? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui, deixa eu ver se esse slide aqui, ele está automático ou se ele está parando aqui, né? Bom, então aqui a gente tem uma escala, tá? E isso aqui agora é do lado do plano físico, tá? Isso aqui não é mais do lado do mundo espiritual, não. Então, a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar da criação, da formação do universo, como é que se inicia essas coisas, a gente vai ver como é que esses padrões vibratórios eles vão acentuando. Então, veja só, quando a matéria, a gente sabe que os elementos químicos, eles começam pelo hidrogênio, né? É o primeiro átomo e, digamos assim, é a gênese da matéria física através do hidrogênio. Esses átomos, eles vão interagindo entre si, não é? A gente que estudou isso em química, a gente recorda. Então, esses átomos vão se agregando e vão formando outros elementos. Então, por exemplo, do hidrogênio, aí vai partir para o hélio, né? E o hélio, por ser um gás inflamável, ele incendeia, é por isso que as estrelas brilham, não é? As estrelas estão incendiando no seu núcleo, tá certo? Pela queima do gás hélio. Aí depois do hélio ele vai seguindo, não é? Uma sequência, passando lá. Eu não lembro a sequência correta, não é? Mas boro, lítio, carbono e tal, oxigênio, nitrogênio e tal. Depois ele sai do campo dos gases, não é? E ele continua interagindo e entra no campo dos metais. Então vai formando o ferro, o ouro, a prata, não é? O alumínio, enfim. Veja que há uma transição, né? Ele começa como gás, vai para metal e depois ele se torna tão carregado, né, de prótons e elétrons que ele começa a irradiar, ele começa a se tornar radioativo, né? Quando ele entra lá no campo lá do urânio, né, que são o 92º elemento da tabela, né? Então, do hidrogênio até o urânio é o último elemento da tabela, agora existem aqueles outros que são sintetizados, não é, pelo homem em laboratório, tá? Mas, naturalmente, até onde a gente conhece, o urânio seria o mais alto. Então, quando ele chega no urânio, ele começa a vibrar, veja. Ele agora vai deixar de ser matéria física para ser energia, mas não é a energia espiritual, não, que a gente viu, não é? A energia espiritual ficou antes de se tornar matéria, tá certo? Então, ele passa agora pelo reino da matéria. Quando ele entra lá no urânio, não é, que é um elemento radioativo, ele começa é o processo que chama-se de decaimento radioativo ou desintegração radioativa,
tá certo? É o que os especialistas chamam, né? Nessa área aí quando os átomos começam a se tornar radioativos, tá? Então, quando os elementos como o urânio, por exemplo, começam a liberar elétrons, né, essa liberação ele vai entrando no campo das energias que a gente chama aqui, para não misturar com energia espiritual, que já ficou para trás, a gente vai chamar de energia comum. Então, toda vez que a gente fala aqui em energia comum, são as energias que a gente estuda e conhece aqui no plano físico, tá certo? Então, ele começa numa escala aqui, ó. Ele começa a aumentar o padrão vibratório, como eu falei, quando ele entra no campo da matéria, né, ele vai aumentando o campo vibratório. Então, na dissociação, ele se transforma em raio gama, depois ele vai diminuindo o padrão vibratório, aí vai para raio-x, né? Porque, ó, vamos lembrar, enquanto está na matéria, a vibração é altíssima, altíssima mesmo, tá certo? É uma vibração, digamos assim, de ondas super ultra curtas, porque no plano físico é o inverso do plano espiritual, tá certo? A gente viu isso, né? Então, veja, ele começa a diminuir o padrão vibratório. Quando ele diminui o padrão vibratório, ele deixa de ser matéria e entra no campo das energias, por causa da radiação química, tá? Então, ele vai para raios gama, veja que está 10 a menos 14, depois ele diminui para 10 menos 12, depois para 10 menos 10 e se torna raio-x. Aí vai diminuindo a vibração, ó, se torna raio ultravioleta. Depois ele entra aqui, ó, no campo da luz, não é? Que é o espectro que os nossos olhos humanos conseguem perceber, tá certo? Que vai do violeta ao vermelho. Aí aqui ele já diminuiu mais, ó, 10 menos 4, tá vendo? Aí raios infravermelho, vai diminuindo, entra no radar, depois ondas de rádio, depois nos circuitos de corrente alternada. Então veja que ele vai diminuindo aqui o padrão vibratório. Eu sei que isso aqui é um assunto de física, mas é como eu falei. Para mim é felizmente, porque eu adoro estudar, tá certo? Mas tem pessoas que não gostam, né? Então, para essas pessoas, infelizmente, eu tenho que explicar isso aqui, porque senão vocês não vão entender, por exemplo, como é que um espírito obsessor sintoniza com a mente da gente e passa a obsediar. Eu preciso ter um conhecimento básico disso aqui para eu poder entender que na hora que eu começo a agir só fazendo o bem, o bem, o bem, eu vou elevar esse padrão vibratório da minha mente e como eu elevei as ondas mentais que eu vou produzir no meu cérebro, eles vão estar acima das ondas mentais do obsessor, ou seja, ele não vai conseguir sintonizar comigo. Sem entender isso aqui, o processo de ondas, eu não vou entender como é que um espírito que vai se comunicar mediunicamente, ele consegue sintonizar com o médium para poder haver a comunicação mediúnica, tá certo? Porque no exercício da mediunidade, a gente, como está encarnado, a gente tem um padrão vibratório que é adequado ao ser encarnado. E o espírito está desencarnado. Por ele estar desencarnado, independente se ele é evoluído ou não, mesmo ele sendo um espírito inferior, por ele estar desencarnado, o padrão vibratório da mente dele está acima do da gente. E o da gente está embaixo. Não é? Então, veja, como é que ele vai sintonizar com a gente se a gente está no padrão vibratório abaixo? Então, veja, eu vou ter que aumentar a frequência vibratória um pouquinho e ele tem que diminuir a dele um pouquinho para poder, ó, casar aqui e haver a comunicação. Então, veja, tudo isso faz parte, né, do entendimento desse assunto de ondas, tá? Então, é por isso que a gente coloca esse assunto aqui. Então, André Luiz, o espírito André Luiz, ele dá uma definição, né? É, eu acabei de falar como é que o espírito sintoniza com a gente, tanto no processo da obsessão como na comunicação mediúnica, e quando essa sintonia é chamada de percepção, né? Todos nós sabemos o significado da palavra percepção. Então, na ótica espírita, André Luiz diz que, à falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Então, o elemento particular que a veicula é o ar, né? É o espaço, né? É o universo por onde a onda se propaga, tá certo? Qualquer tipo de onda, né? Seja a onda gerada por uma energia comum, por exemplo, a radiação atômica, ela vai gerar a energia eletromagnética, tá certo? Então, ele vai se propagar pelo espaço. As nossas ondas mentais vão se propagar pelo espaço também. Então, por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece, tá certo? Então, é uma forma de ressurreição de energia. O cérebro emite vibração ou frequência alta ou baixa de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Então, se são pensamentos inferiores, as vibrações são baixas.
se são pensamentos benéficos, superiores, tá certo? Essa frequência é mais alta. Então, quanto mais bondoso, não é? Quanto mais positivo for o pensamento, mais a frequência dele aumenta. Quanto mais negativo ou mais inferior for esse pensamento, mais a frequência diminui, tá certo? Então, o amor vibra em alta frequência, o ódio em baixa frequência. É por isso que não há sintonia. Quando a pessoa que ama, não é, a sintonia dele está lá em cima e a pessoa que está alimentando o ódio, a sintonia dele está lá embaixo. Então, veja que os pensamentos não se cruzam, tá certo? Em física, ondas amortecidas. Em física, diz-se das ondas que atingem e deixam rapidamente um valor máximo de amplitude, não se firmando em determinado setor vibratório. Então, essas ondas elas ficam oscilando, não é? Elas são chamadas de ondas amortecidas. Ela deixa o valor máximo, não é? E não se firma, não é? Então, fica variando. No homem, são as produzidas por cérebros não acostumados à elevação espiritual, mas que, em momentos de aflição, proferem preces fervorosas. Não conseguem sustentar-se em alto nível. Geralmente falam que suas preces não são atendidas. Então, veja, é, é, ele diz aqui, não é? André Luiz diz o seguinte, que as pessoas, não é? Infelizmente, a maioria de nós, não é? Que não tem, que não, nós não somos acostumados, não é? À elevação espiritual, porque nós não somos espíritos elevados. Então, a gente consegue, em determinados momentos, por exemplo, quando a gente faz uma prece fervorosa, sentida, a gente emite uma onda mental, não é? Que ela atinge um limite, né? Uma distância, digamos assim, e ela se torna uma onda de vibração alta. Mas por a gente não ter costume de ser evoluído, quando a gente termina aquele momento ali da prece, o pico dessa onda cai, né? E ele volta a ser o padrão inferior que a gente, infelizmente, tá certo? Então, quando o André Luiz fala aqui de ondas amortecidas, ele quer dizer isso, que a gente não consegue sustentar o padrão vibratório alto, porque a gente não tem o costume, nós somos espíritos inferiores e não conseguimos manter o padrão vibratório elevado, tá certo? Então, ele diz aqui embaixo, ó, devemos manter a nossa mente em ondas curtas, para termos pensamentos fortes e elevados e gerarmos uma frequência vibratória maior. Na prece, Jesus pede para nos reconciliarmos com o adversário. Por quê? Porque a eficácia está na eliminação do fator de dessintonia. Eu não sei nem se essa palavra existe, tá certo? E isso aqui não foi eu que botei, não. Isso aqui eu já peguei esse material aqui pronto, tá? Mas o que está querendo dizer é o seguinte, é que se aqui é o espírito que está em sintonia comigo, tá certo? Buscando uma vingança, não é? Participando de um processo obsessivo. E aqui desse lado aqui estou eu, tá? Então veja que o espírito ele está obsediando a gente porque nós estamos no mesmo patamar vibratório, veja. Estamos em sintonia, estamos vibrando na mesma escala vibratória, tá? Quando eu faço uma prece que eu peço perdão, não é? Aos espíritos, mesmo sem conhecer, mesmo sem lembrar. Eu vou pedindo perdão a ele, eu vou pedindo perdão aos espíritos que eu ofendi, etc. E que aquilo dali é sincero, aquilo é sentido, não é? Porque a oração ela tem que vir do fundo da alma. Então, o que é que acontece? Eu elevo o padrão vibratório. Se eu conseguisse manter, não é? Veja, eu consegui elevar pela prece, mas digamos que no dia a dia eu seja uma pessoa paciente, não é? Eu esteja combatendo constantemente as minhas imperfeições, de ser agressivo, né? De me irritar facilmente, de não ser paciente, aquelas coisas todinhas que a gente sabe que a gente tem, digamos que a gente conseguisse manter, não é? Esse equilíbrio mental, a gente continuaria com o nosso nível aqui acima do dele. Então, veja, ele não conseguia mais atuar sobre nós, não é? E a obsessão ia se desfazer. Por quê? Porque ele não vai conseguir aumentar o padrão vibratório dele, e se ele aumentar o padrão vibratório dele, ele também vai se tornar uma pessoa equilibrada. Então, ele não vai mais obsediar, percebe? Ele, para continuar obsediando, ele tem que estar com o padrão vibratório dele inferior do jeito que ele é. E a gente, vez por outra, a gente tem picos de subida, mas a gente não consegue manter, porque no dia a dia nós continuamos agindo, não é, como um espírito inferior que nós somos. E aí a gente cai novamente para o nível dele e a obsessão continua. Percebe como é que as ondas mentais influenciam no processo obsessivo? É por isso que a gente está estudando aqui esse assunto de ondas, tá? Então, percepção em psicologia é a função por meio da qual o espírito forma uma representação dos objetos exteriores. Então,
usando os cinco sentidos, né, eu posso perceber, por exemplo, essa foto aqui, o meu cérebro, pela percepção, eu sei, eu estou usando a visão, não é? A visão ligada aqui com o cérebro, e eu estou vendo que isso aqui é uma foto de uma paisagem, né? Tem um céu com as nuvens aqui, tem uma vegetação aqui, tem água aqui e tal, né? Pode ser um rio, um riacho, eu não sei o que é isso aqui, tá? Mas veja que eu consigo fazer essa percepção, tá? Então, as percepções, elas podem ser tátil, né? Eu posso perceber uma coisa tocando nela, eu posso perceber de uma forma auditiva ou visual, tá certo? Eu posso ter uma percepção do tempo, por exemplo, mesmo sem um relógio, eu consigo perceber que o tempo está passando, eu sei dizer se é de manhã, de tarde ou de noite. Uma percepção no espaço. Eu consigo, olhando, eu determinar se o espaço dá para eu fazer alguma coisa ou se não dá. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, está manobrando, a gente não tem uma fita métrica para medir o espaço que a gente tem, mas a gente olhando, veja que quando a gente olha, a gente sabe se dá para a gente manobrar o carro, até onde dá para ir, se dá para voltar, porque a gente tem essa percepção de espaço, tá certo? E a gente consegue também perceber figuras ambíguas. Eu vou até botar um exemplozinho aqui para a gente ver, tá? Então, tem aqui, olha, a percepção normal, não é? Que é a chamada de percepção sensorial, porque a gente percebe com os sentidos que a gente tem. Existe a percepção extrasensorial, que é um termo criado por Heine, não é? Um cientista que parece que é britânico, ele estudava muito essas questões de fenômenos parapsicológicos, tá certo? E ele diz o seguinte, que a percepção é independente dos órgãos do sentido. Então, a percepção extrasensorial, o nome já está dizendo, né? Ela não está ligada aos cinco sentidos que a gente possui, tá? E a percepção mediúnica, que é, no caso, o exercício, né? A prática, não é? A realização do fenômeno mediúnico, através da visão, da audição e comunicação com o mundo que não é percebido pelas vias sensoriais do encarnado. Então, aquilo que eu falei, o médio vidente, não é? Alguém pode dizer assim, mas se ele está vendo, isso é uma percepção sensorial. Não é. A gente pensa que está vendo pelos olhos, mas a gente não está. A gente está vendo pelo espírito. A gente pensa que está ouvindo pelos ouvidos, né? Porque a gente está acostumado, que é o ouvido quem escuta, tá certo? Mas não é. A gente está ouvindo pelo espírito. Então, é por isso que ela é uma percepção mediúnica. A percepção mediúnica, ela é uma percepção extrasensorial, porque ela não está ligada aos nossos cinco sentidos, tá? Então, isso para vocês entenderem. Então, veja, ó, quando eu falei aqui de figuras ambíguas, né, tem aqui, ó, tem pessoas que estão vendo um vaso aqui, ó, branco, mas a gente vê que tem dois rostos aqui, ó, um de frente para o outro, de preto, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, o vaso parece um vaso preto, mas tem dois rostos aqui, não é, laterais, na parte branca, tá? Aqui eu tenho uma figura interessante, não é? Eu veja, aqui de cabelo preto, ó, eu estou passando aqui a seta e o rostinho aqui, o nariz, é uma jovem que está com, acho que um casaco de pele preto aqui envolvendo o pescoço. Mas se eu for olhar a parte branca, ó, aí eu vejo que aqui é um nariz, tá vendo? Já é uma senhora idosa, ó, com um manto aqui cobrindo, um lenço aqui cobrindo o cabelo, tá vendo? Aqui os olhos dela, ó, tá? Então, é a questão de percepção. Aí, por isso está perguntando aqui, você está vendo a velha ou está vendo a moça, né? Aqui, o sentido de espaço, né, de uma escada, veja, o cara fez um desenho bidimensional, mas que aparenta ser tridimensional, tá vendo? Pela forma como ele fez o desenho. Aqui, não é se a gente olhar para o lado de cá, é um pato, né? Se olhar para o lado de lá, é um coelho, ó, para o lado direito, tá certo? Então, é uns exemplozinhos que eu peguei de internet aqui, só para entender como o cérebro da gente percebe as coisas, tá? Então, continuando, interferências do pensamento, veja. Isso aqui, isso funciona diariamente, tá? Porque todos nós temos mediunidade. Todos nós recebemos inspirações dos espíritos. Então, médio de inspiração e médio de intuição, todos nós somos basicamente. Agora, tem pessoas que conseguem realizar a psicografia, a vidência, a audiência, não é? A psicofonia, que é chamada popularmente de incorporação, né? E a gente, mas no básico, em linhas gerais, todos nós temos a mediunidade inspirativa e a intuitiva, né? Todas as coisas que a gente vai fazer no dia a dia, a gente escuta uma vozinha que, se a gente parar para pensar, a gente consegue distinguir se é da gente ou se não é, tá certo? Agora é preciso muita concentração para isso, mas se consegue distinguir. Então tem aqui, ó, um exemplo, né? Os dois pensamentos, tá? Aí as bolinhas vermelhas aqui são as interferências construtivas e as escuras são as interferências destrutivas, não é? Então a gente sempre tem, dependendo do que a gente queira fazer, se for uma boa ação, a gente sempre tem os espíritos bons lá
interferindo. Se for uma má ação, a gente tem os espíritos imperfeitos também interferindo, né? Então, as interferências construtivas podem ser interpretadas como os conselhos e instruções dos benfeitores espirituais. Veja que os pensamentos aqui, ó, eles intercalam, não é? Eles estão intercalados aqui, tá? Então, as interferências destrutivas são as influências menos felizes dos espíritos imperfeitos e propensos ao mal. Então, é assim mais ou menos que há e essa espiral aqui azul, não é? Significa que são os pensamentos, ó. Espiral azul e o verde são os dois pensamentos que estão em interseção aqui, ó, né? Eles estão em interseção aqui, um com o outro, tá certo? Por quê? Porque há uma sintonia aí, há uma afinidade vibratória, tá? Conclusão: a sintonia com os espíritos superiores exige a permanência do pensamento em ondas curtas. Além disso, é necessário aumentar o teor das vibrações para captar-lhes a essência dos seus ensinamentos. Então, a gente só vai conseguir sintonizar com os bons espíritos quando o pensamento da gente estiver elevado e conseguirmos manter o pensamento em ondas curtas. Abaixo disso, né, ou curtas ou acima, não é? Mas se for abaixo de ondas curtas, ondas médias ou ondas longas, a gente não vai conseguir sintonizar com os espíritos superiores, mas sim com espíritos que estão no mesmo nível vibratório da gente, tá? Então, a gente encerra aqui mais uma aula. Eu acho que temos mais uma parte, não é? Eu acho que é a última parte sobre esse aprofundamento do estudo sobre as ondas, tá? E aí a gente fecha esse assunto para a gente entrar na parte de fluido. Então, eu vou explicar o fluido universal, qual é a função dele, como é que os espíritos atuam no fluido, as transformações dele para fluido cósmico universal, para fluido vital, etc. E por aí vai, até ele chegar na matéria física. Então, veja que a gente está seguindo uma sequência, não é? Esse quadro aí é para vocês, se quiserem entrar em contato comigo, por qualquer motivo, tá? E aqui também tem o nosso blog, onde vocês vão encontrar lá artigos, né, que a gente publica constantemente sobre diversos temas, tá certo? Nem todos são voltados para o espiritismo. Eu gosto de publicar algumas coisas também, curiosidades na área da ciência, etc. Mas, em linhas gerais, são artigos voltados para o espiritismo. Então, eu falo lá do que é que o espiritismo, a posição do espiritismo sobre a pena de morte, não é? Sobre a cremação, a diferença de morte para desencarnar, viagem no tempo. Então, enfim, diversos assuntos que as pessoas perguntam para mim e eu coloco lá no blog, tá certo? Né? Os artigos, tem artigos que não são meus só, não, tá? Eu coloco artigo de outras pessoas também, mas a maior parte sou eu que escrevo mesmo. Então, para quem tiver interesse, não é, quiser saber realmente a posição do espiritismo em determinados assuntos, é só entrar lá no blog, está aqui o endereço. Então, aguardamos vocês nas próximas aulas e um grande abraço e muita paz para todos.